Olá, bom dia! Mais uma vez estamos aqui reunidos, né? Com Jesus no nosso meio. Então, hoje, como eu prometi a vocês semana passada, vou falar um pouquinho sobre essa festa de Corpus Christi, como ela começou, certo? Então, vamos ver. Pronto. Então, a festa de Corpus Christi, né? Ela é celebrada na quinta-feira. Então, depois do domingo da Santíssima Trindade, porque o domingo da Santíssima Trindade, vocês devem ter visto no álbum litúrgico. Então, isto é, após uma semana de Pentecostes. Então, Pentecostes, ele é celebrado 50 dias após a Páscoa. E o Corpus Christi é celebrado 60 dias após a Páscoa. Então, esse dia, ele sempre cai numa quinta-feira. Porque assim, foi numa quinta-feira que Jesus, né, fez a última ceia com os apóstolos. Então, como foi que começou esse dia, né, a ser comemorado, né? Foi na Bélgica. Tinha uma freira que ela chamava-se Juliana de Cornion. Então, ela era uma pessoa assim que tinha visões. Então, ela desde pequena, assim, ela já tinha essas visões. Numa dessas visões que ela deu, ela disse que aparecia assim uma lua com uma mancha preta no meio. Então, a lua, ela dizia que era a igreja, e a mancha preta, ela dizia que era porque no meio estava faltando assim, um dia no calendário da igreja que comemorasse sobre a Eucaristia, que fosse comemorado sobre o corpo de Cristo. Então, aquela mancha preta era a ausência da celebração. Então, assim, ela foi e conversou com o bispo local, né, da diocese dela. Conversou com o padre, né, da sua paróquia e conversou com o bispo. E aí foi dizendo, mas vocês sabem como tudo na igreja acontece, a igreja nunca, assim, acredita nas coisas logo, né? Primeiro ela vai olhar, vai pesquisar, vai ver se realmente aquilo tem sentido. E aí a igreja fez a mesma coisa com ela, né? Passou muito tempo. Mas o padre da sua paróquia pensou e disse, é importante, gente, vamos colocar um dia. Então ele colocou um dia, começou a colocar um dia para se fazer essa adoração ao corpo de Cristo. Então, depois, o bispo da diocese dela colocou na própria diocese. A diocese, onde tem o bispo, assim, com as várias paróquias que existem ao seu redor, né? No estado. Às vezes não é só no estado, é numa área do estado, porque em um estado pode ter várias dioceses, como aqui, né? Tem a diocese de Cajazeiras, tem a diocese de Guarabira, a diocese de Campina Grande e tem a diocese da Paraíba. Então, nós temos uma diocese. E essa diocese lá dela, que era na Bélgica, resolveu colocar esse dia dedicado ao corpo de Cristo. Então, quando foi com o tempo, ela sofreu muito, né? Porque durante esse tempo, assim, ela passou, quando ela teve essa visão, ela passou quase 20 anos para poder conseguir botar esse dia como um dia santo, né, na igreja. Então, o que aconteceu depois? Então, após vários anos, né, como eu falei, muitos anos depois, o Papa Urbano VI soube dessa história, né? Soube desse desejo da freira, né? E que essa diocese estava fazendo isso. Então, ele achou uma coisa assim muito linda e disse, não, eu vou fazer com que tudo isso seja festejado, uma festa na igreja inteira. Porque o Papa, ele pode fazer isso, né? Para a igreja inteira, para todo mundo. Então, no dia 8/9 de 1264, ele fez com que toda a Igreja Universal, né, separasse um dia para que fosse celebrado o corpo de Cristo. Com o tempo passado,
essa celebração, ela ganhou assim, ela era uma celebração normal, depois ela ganhou assim um status muito grande, começaram a fazer celebrações muito assim bem, né, assim bem vultuosas, né? Então assim, as pessoas celebram, né, com a missa, né, que é a Eucaristia, e depois essa missa, aí tem uma procissão. E a procissão, então toda a comunidade é convidada. E eles faziam assim, fazem até hoje, né? Eles faziam assim uns tapetes bem bonitos assim de flores, de borra de café, de várias coisas assim. Então naqueles tapetes, aí tinha as artes, aquelas pessoas que sabiam fazer arte, vinham e venha, que hoje ainda é feito. Então, eles fazem retratos de Jesus Cristo, retrato dos santos, paisagens, assim, tapetes coloridos com flores. Então, eles fazem aquilo assim, para quando Jesus passar, né? Quando o Padre vier com o Santíssimo, então Jesus passa ali no meio. Nós, esse ano, nós não vamos ter assim, a procissão, né? Que a procissão é uma coisa linda, todo mundo fica feliz. Mas esse ano, por causa da pandemia, nós não iremos fazer a procissão. Então, tudo vai ser em casa. Vocês vão assistir a missa em casa. Procure um canal que tenha missa. Veja na nossa paróquia. A nossa paróquia tem uma missa às 19h30. Então, toda quinta-feira nós temos missa às 19h30. Então, é a missa da nossa paróquia. Mas, durante o dia, hoje, durante o dia inteiro, em todos os lugares, vai ter a missa do Papa. Então, vocês podem ver e procurar, né, assistir uma missa que vai falar sobre o corpo de Cristo. Aqui no Brasil, né, esse dia, ele foi decretado feriado. É uma data obrigatória e ele se tornou feriado no ano de 1961. Então, o Papa Francisco, ele diz o seguinte, que a celebração da Santa Missa, a adoração eucarística, as procissões pelas ruas da cidade, né, e dos vilarejos, são testemunho da nossa veneração e da nossa adesão a Cristo. Porque Cristo nos dá o seu corpo e o seu sangue para alimentarmos com o seu amor e fazer com que a gente participe da sua vida, né? Então, assim, Jesus prometeu, né? Eu gosto muito dessa frase que está em Mateus. Jesus prometeu assim, estarei convosco todos os dias, até os confins do mundo. Então, essa palavra é muito linda, porque ele disse que estaria conosco, ele está conosco na Eucaristia. Todos os dias ele está conosco. Toda vez que tem uma Eucaristia, Jesus está conosco. Corpo, sangue, alma e divindade. Então, as leituras desse dia do Corpus Christi, vai ser Deuteronômio. A primeira leitura, né? Vai ser Deuteronômio, capítulo 8, versículos de 2 a 3. E o 14b, do 14b ao 16a. 14b, 16a. Um exemplo. O versículo, né? Ele tem aquela frase, a primeira parte, aí depois ele tem a segunda. Então, aquela primeira parte é a e a segunda é a B, certo? Pode ter C, D, então vai de acordo com o que... Nessa leitura, né, Deuteronômio, né, então ela fala assim, que Deus alimentou o povo dele no deserto, com a força da palavra e com o maná, né? Porque Moisés estava ali, né, dando com eles, né? Então, com a força da palavra de Deus e com o maná, Jesus alimentou o seu povo, né? Esse versículo aí, né, essa leitura, né, ela é considerada uma pré-figuração da Eucaristia, desde as primeiras gerações. Então, Deus deu força ao seu povo, livrou eles do perigo, né? Então, se Deus não tivesse assim, estado ali, protegendo aquelas pessoas,
eles não teriam sobrevivido. Foi Deus que fez com que eles sobrevivessem todo aquele momento ali no deserto. Então, a segunda leitura, que vai ser 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de 16 a 17. Eu não vou ler, porque vocês vão ler, né? Vão ver na missa. E também o vídeo ficaria muito grande. Então, esse capítulo, 1 Coríntios, versículo 10, 16 e 17. Né? Ele fala, né? Paulo que fala, né? Do pão repartido na comunidade, que é um alimento, é vínculo de união com Jesus Cristo e dos cristãos, né? Então, também é uma advertência, porque naquela época as pessoas iam para a Eucaristia, mas às vezes recebia a Eucaristia, mas não estava com aquele sentimento de Cristo. A gente tem que receber a Eucaristia com um sentimento de amor a Cristo, de saber que Ele veio, que Ele desceu do céu para nós. Então, o que acontece? Muita gente fazia a Eucaristia, mas também, às vezes, como eles eram alguns pagãos que foram convertidos, tinha alguns que ainda continuavam indo para os cultos, os outros cultos. E ele falava disso, para as pessoas não frequentar outros cultos, mas somente seguir Jesus, que era a verdade e a vida. Né? Então, era isso que ele queria. Então, ele fala isso, vocês vão ver no Evangelho. No Evangelho não, nessa leitura. Então, o Evangelho é João, capítulo 6, versículo de 51 a 58. Então, a gente vai ver aí, né? Jesus como pão vivo descido do céu. Ele diz aqui assim, vou pegar a Bíblia, porque, né, na Bíblia aqui, ó, minha Bíblia, ela diz aqui, logo no versículo 51, né? Porque é João, capítulo 6, versículo 51 a 58, ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. É até bom assim, ó, pegar isso aqui e passar um traçozinho aqui, para sempre que você abrir a Bíblia, você poder ver isso, que essa palavra aqui é importantíssima. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão. Então, ele é o verbo encarnado. Ele se encarnou e veio, né? Veio para o meio de nós. Ele é o único revelado pelo Pai. O Pai revelou ele. Então, aqui fala que só se alcança a vida eterna quem faz a experiência com ele. Quem comer da sua carne, beber do seu sangue. Né? Quem come a minha carne. Então, isso aí é mesmo que assimilar a própria vida, acolher o dom que vem de Jesus, do Espírito Santo de Deus. Então, ele também diz, em verdade vos digo, né? Quando ele diz aqui, em verdade vos digo. Então, ele diz aqui como? Ele está aqui fazendo uma afirmação. E Jesus mesmo, na totalidade de sua pessoa, se apresenta como alimento doado por Deus para dar vida ao mundo. Então, tem uma coisa assim. O padre Francisco Cornélio, né, que ele faz os roteiros homiléticos, ele diz assim: esta celebração do Corpus Christi é verdadeira extensão solene da quinta-feira. Nela, a Igreja reafirma e proclama solenemente a sua fé na Eucaristia, como memorial da morte e ressurreição de Jesus Cristo, e como alimento que sustenta e conduz para a vida eterna. Então, meu Deus, a Eucaristia é uma coisa muito bela, nos leva para a vida eterna. Né? Então, a gente já tem a vida eterna aqui, porque quando a gente vai, né, recebe a Eucaristia, a gente já está recebendo a vida eterna. Quando a gente está nessa unidade, junto, né, com Deus, com Jesus Cristo. Assim, nesses dias, teve um tríduo, né, sobre o Corpus Christi. Foram 3 dias de celebração. Né? Eu ia passar para vocês, mas assim, quando eu já recebi muito tarde, muito em cima da hora,
então eu não consegui falar para vocês, né? Mas lá ele diz assim, ele fala assim, que nesse tempo de pandemia, né, ele faz um convite a reunir-se ainda mais em família, em comunhão com a igreja, da qual nós somos membros, aprofundando o sentido de pertença ao corpo de Cristo, expresso na comunidade eclesial. Nós somos membros do corpo de Cristo. Logo no início da nossa catequese, vocês devem lembrar que a gente falou, foi uma das primeiras coisas, foi o segundo encontro, que a gente era corpo de Cristo, membros. Jesus a cabeça e nós os membros, né? Quem diz isso é Paulo. Então, nós somos membros. Então, nós pertencemos ao corpo de Cristo, através da comunidade eclesial. Né? Então, pertencemos ao corpo de Cristo. Então, toda a igreja, né? Todo mundo que se reúne, todas as pastorais, todo mundo que trabalha, né? Todos trabalham em função de fazer a igreja, de fazer com que o corpo de Cristo esteja presente em todos os lugares, levar a palavra. Né? Então, você fala, não, eu sou pequeno. Não, não é pequeno, você é um jovem já, pré-adolescente. Então, não esqueça de levar a palavra, de falar de Jesus. Você recebeu Jesus na Eucaristia. E vai continuar recebendo. Né? Nós estamos agora nesse tempo de pandemia, mas depois, se Deus quiser. Porque é o seguinte, sabe? A Eucaristia a gente recebe em casa também. A Eucaristia também é a comunhão, é aquela comunhão que nós temos em casa, com a família, né? com os amigos, com aquele telefonemazinho que a gente dá para saber, fulano, como é que você está precisando de alguma coisa, aquele coleguinha que está precisando de um assim, no estudo, né? Você sempre está em casa, você está aí na pandemia, mas você não tem que pensar só em você, não. Tem que pensar no outro também. Como é que está o meu irmão? Como é que ele está passando? Será que ele está passando necessidade? Como é que ele está? Então, não custa nada, um telefonemazinho, um zap, né? Se você não tem telefonema nem zap, você reza. Reza por ele, certo? Então, isso aí você faz Eucaristia, faz comunhão. Nós precisamos fazer comunhão, né? Então, assim, eu gostaria de pedir aos pais, né? Que não esqueça de passar os vídeos para os meninos, porque vocês é quem recebe praticamente, né? Eles vão ver depois. Então, não esqueça de passar. É uma coisa simples, mas é tão importante. E outra coisa, não veja uma vez só. Veja outras vezes. Depois que lê o versículo, e lê aquela leitura bíblica, tudo, volte lá. Porque isso é muito importante. É a melhor coisa, é o maior tesouro que você pode dar ao seu filho. Não deixe para depois. A gente, às vezes, deixa para depois. E passa uma vida de arrependimento, porque deixou para depois. Aproveite agora, enquanto ele é pequeno. Esse é o momento. Tudo que você der para ele, vai ser para a vida toda. Tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês. Sábado, se Deus quiser, vou falar sobre a carta aos Romanos, tá bom? Beijo, Deus abençoe.